É isso aí. Olá, meus amigos. Sou o professor Walter Neolímpio, o Valtinho. E primeiro eu gostaria de agradecer a Deus a dádiva da vida, de poder estar aqui nesse momento tão importante, Walter. E hoje, nossa primeira edição aqui do nosso podcast, Lugar de Fala, nós vamos entrevistar o meu amigo, o professor, o poeta, meu grande amigo aí, concursado em língua portuguesa pelo estado de São Paulo, poeta, compositor. Walter tem uma história maravilhosa, como muitos brasileiros. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história do Walter, do professor, do pai. E vai ser muito interessante. E além de contar coisas importantes, inclusive hoje, Walter, dia 15 de outubro, dia do professor. Dia do professor. Queria te parabenizar. A você também. Muito obrigado. Porque esse dia ele é muito importante, a gente precisa realmente homenagear os professores. É um trabalho bastante complexo, principalmente nos dias de hoje. Seja muito bem-vindo no nosso podcast, Lugar de Fala, podcast que vai ouvir os invisíveis, aquele que precisa falar. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, meu amigo Valtinho, pela oportunidade de estar aqui nesse espaço de fala democrático. Estou aí. Vamos lá. Vamos embora. E aí, para iniciar esse nosso bate-papo, eu queria saber quem é Walter Evangelista? Walter Evangelista é um paulistano de 46 anos, que cresceu na Zona Oeste ali, Jardim Celeste, na favela do Jaqueline. E o tempo foi passando, né? E eu tive a oportunidade de fazer faculdade de letras. Eu ainda trabalhava lá na Niasa, no Taboão da Serra, e eu trabalhava e ia para a faculdade. E com o tempo eu passei me formei em letras e passei a dar aula, né? E estou até hoje dentro de sala de aula. Ah, que maravilha! Walter, então, assim, na verdade, esse é um relato de muitos brasileiros, muitos professores, eu vou dizer aqui, principalmente do estado de São Paulo, e já ao iniciar o curso de licenciatura, seja ela qual for, já inicia o processo assim, de aula de eventual, e é uma grande labuta, não é verdade? Não é fácil, Walter, evidentemente eu conheço muito a história do Walter, e além do grande professor, ele tem uma história incrível para contar para vocês, por isso nós estamos aqui hoje, para que pessoas possam entender, às vezes, certas situações da vida diária e para desbloquear certos conceitos aí, né? Vamos chamar de conceito, né, Walter? Sim, sim. Você pode contar então um pouco sobre como foi sua trajetória na faculdade, né? Você já contou um pouco aí que trabalhava na Niase e de repente um trabalho de operador de máquina. Qual era a função lá? Produção mesmo, linha de produção. E o que te motivou a seguir essa carreira de letras, apesar de eu saber que você já estava nesse meio, compositor, poeta, mas o que foi que realmente te deu interesse em o curso de letras? Foi justamente isso. Desde meus 14, 15 anos que eu escrevo poesia e letras musicais, e eu tinha um sonho de fazer letras, para dar mais ainda, né, fundamento porque eu escrevia, porque eu sentia. E surgiu a oportunidade de fazer um vestibular. Eu estava com uma ex, ela ia fazer o vestibular, me convidou, eu fui meio despretensioso. Passei, deu tudo certo e consegui, com a força de Deus, me formar em letras. Letras e com ênfase em inglês. Com ênfase em inglês. Essa parte eu já sabia, Walter, mas e como foi assim, você falou do processo de eventual, mas como foi o início da sua trajetória nas escolas do estado de São Paulo? O início é complicado, né? Porque você chega sem pontuação, sem experiência, e a faculdade ela é muito teórica, né? Então você aprende lá tudo na raça, tudo na prática. Eu não sabia nem mexer num diário de classe, que para mim parecia um enigma. E comecei como eventual. Com o tempo eu passei a ser contratado e passando mais algum tempo eu já consegui passar no concurso público e me efetivar.
Já 15 anos no estado. 15 anos. Mas, e aí é o ponto importante. Quando você iniciou esse processo de dar aula, eu tenho convicção que você se sentiu realizado, mas eu queria que você dissesse qual foi o sentimento quando você iniciou o processo de dar aula no estado de São Paulo? Cara, de início, eu fiquei um pouco assustado, né? De início eu fiquei um pouco assustado. Eu falei, mano, será que eu vou dar conta? Como que vai ser? Mas aí, com o decorrer dos dias, eu falei, não, esse aqui é meu lugar. Aqui eu tô em casa. Me apaixonei pelo ofício. E, além de ser, de certa forma, uma missão de vida, né? Missão de vida. Realmente... Ser professor é, na verdade, uma missão. Ser professor é muito mais do que ministrar aulas, é muito mais do que um trabalho, é uma grande missão. E é algo que nos deixa realmente feliz em exercer essa função, porque você percebe que você tem, evidente, suas frustrações, mas na grande maioria você percebe o quanto é importante a atuação do professor. Claro, importantíssimo. Transformando vidas. Perfeito. Ô Walter, mas evidentemente que a gente quer chegar num ponto específico aqui, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a trajetória até você perceber que há algo, na verdade você não percebeu, né? Até você perceber que algo estava diferente. Você tem uma história interessante para contar, e eu queria que você falasse como foi para chegar, né? Você exerceu sua função durante muito tempo, sendo um professor assíduo na rede, um professor que ia todos os dias, e de repente começou a acontecer alguns problemas. Conta para nós como foi que desencadeou esse processo, como você percebeu isso. O início para eu me tornar hipnólogo, hipnoterapeuta? Ainda não. Antes disso, né? Ah, tá. Eu estava na minha rotina docente, tranquilo, só com o passar dos anos, depois de uns 10 anos de sala de aula, eu comecei a ter ações, atitudes que eu não sabia interpretar. Comecei a faltar demais, não ter ânimo para nada, falta de concentração, comecei a ter fobia de aglomeração, coletivo. Então, eu falei, opa, inclusive, no 2018, eu extrapolei o tanto de faltas alternadas permitidas pelo Estado. Eu sofri até um processo administrativo. Então, uma amiga chegou para mim e falou, Walter, você não está bem, eu já passei por isso, você deve estar passando por algum problema depressivo, ansiedade, e vai por mim, que eu sei o que eu estou falando. Eu falei, será? Ela falou, pô, você vinha direitinho, agora você não está conseguindo vir, não tem ânimo, está com falta de concentração, vai no médico, vai ver isso. Aí foi quando eu fui até o médico e fui diagnosticado com ansiedade generalizada, depressão e com fobias sociais. Mas quanto tempo demorou na sua atuação, já desde concursado, até iniciar esse processo de não conseguir mais chegar à escola, como você disse anteriormente, que chegar na escola e voltar? Quanto tempo demorou nesse processo? Na verdade, isso se evidenciou quando eu assumi. Porque eu já dava aula desde 2007, 2008. Eu assumi em 2017. Então, esse período todo contratado foi que foi causando esse estresse, né? Essa questão emocional. Em 2019, eu fui diagnosticado com esse problema. Então, quer dizer, não foi de agora. Veio desde lá de 2007 até... Foi evoluindo, avançando, e a gente não tem conhecimento. Quando vai ver, já está com um problemão, né? Walter, encosta um pouquinho mais aqui, ó. E fala um pouquinho mais perto do microfone aqui, por favor. Mas isso é interessante, né? Que você veja, o processo ele aconteceu anterior a assumir o cargo de efetivo, né? Realmente é uma grande demanda. O trabalho de professor eventual no Estado, ele te consome.
e você, evidentemente, não tem possibilidade de fazer nada e por isso acaba sendo obrigado a ficar, às vezes, 2 ou 3 períodos para que você consiga ter condições, né? ter um saláriozinho. Realmente é bastante difícil. Mas eu queria saber, Walter, aí nesse problema chegou, mas como é que você lidava? E você sabia dos comentários aí, dos maldosos dos colegas, que chamavam de preguiçoso, de vagabundo. Como isso te afetava no seu autoestima? Afetava demais, porque não era uma questão de vagabundagem, uma questão de preguiça. Era realmente um problema de saúde emocional. Então, você ouvia aquilo, você falava, essas pessoas só vão compreender quando passarem pelo mesmo processo, quando sentirem na pele, quando vestirem um sapato, né? Eles vão saber o que é esse problema silencioso e tão violento. Perfeitamente. Eu costumo dizer, Walter, que na verdade as pessoas elas falam muito de empatia, mas elas ainda não sabem viver a empatia. Muitos às vezes até descrevem com forma rebuscada e até falam com outras pessoas, mas ela só tem essa empatia quando é algo distante das pessoas, quando é algo próximo. Quando não afeta ela. O julgamento já começa a ser muito maior. E na escola não é diferente, mas deveria ser. Eu costumo dizer que professor ele não é melhor e nem pior que ninguém, mas ele precisa ser diferente. Porque ele é um sujeito que estudou bastante, então, teoricamente, o que a gente espera é um nível maior de compreensão de tudo isso, principalmente desse mal grande que assola a nossa sociedade. Com certeza. Não é verdade? Ô, Valdão, e você lembra do ponto de virada? Quando começou a faltar no trabalho, o que passou na sua cabeça quando você foi notificado que você havia extrapolado o número de faltas e que você receberia um processo administrativo? Como foi isso para você? Eu encarei com naturalidade, porque realmente eu sabia que eu vinha... Caraca, com naturalidade? Naturalidade, porque eu falei, eu faltei mesmo, o que eu vou fazer? Eu estava com um problema de saúde, não estava em condições de trabalhar, assinei lá o termo e falei, quando chegar, chegou. Eu tenho toda a documentação, né, porque fui para o servidor público, acompanhamento, né, da ala de terapias lá. Então, eu fui com tranquilidade, mesmo sabendo que poderia acontecer uma exoneração e tal. Eu falei, eu estou tranquilo, não estou fazendo nada de errado. Perfeito. Você vê que, às vezes, professores aí que maltratam os alunos, já vi professor que roubou coisas da escola. Os caras estão dentro da sala de aula, agora uma pessoa doente, não pode faltar. Perfeitamente. Pessoal, e se você quer saber mais aí no decorrer das nossas vidas, todo o processo, siga Valtinho Olímpio Oficial, é nosso Instagram. Qual é o seu, Walter? @Walter Evangelista. Perfeito. Segue a gente lá. Ô Walter, mais uma coisa importante agora, e aí nós vamos falar então. Você falou, quando sua amiga chegou para você e falou sobre a hipnoterapia, você estava aberto a essa possibilidade? Como foi? Ou você ficou um pouco cético para falar, será que isso realmente funciona? Como foi? Na verdade, com esse processo administrativo, eu me vi tendo que procurar uma alternativa, um plano B. Vai que eu saio do estado. Vou fazer o que da vida? Perfeito. Comecei a pesquisar. O que eu posso fazer que vai me trazer esse mesmo sentimento de ajudar o próximo, esse mesmo sentimento de transformar vidas. Então eu comecei a pesquisar. E eu me deparei com uma escola chamada OMI, que é uma das maiores formadoras de hipnoterapeutas do Brasil. Ela não é brasileira, ela é da Suíça. E o que acontece? Durante a formação você passa por muitos processos terapêuticos, porque você não pode sair de lá o mesmo. Você tem que tratar as suas tretas. Você tem que resolver seus BOs emocionais e mentais. Então, na própria formação, eu fui tratando essas questões. Então, quando terminou a formação, eu falei, realmente eu acho que eu escolhi um ramo certo para mim. Eu vou, a princípio, fazer os dois. Vou dar aulas e vou atender no meu consultório de hipnoterapia. Perfeito, perfeito. Ô Walter, mas mesmo antes desse processo, né? Como foi a experiência em visitar a ala
lá da psiquiatria, das terapias, do servidor público, e receber esse diagnóstico de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. O que ajudou você a entender o que estava acontecendo com você? O que ajudou foi esse acompanhamento, né? O médico. Mas de qualquer maneira, Walter, eu acho assim, quando a pessoa vai, ela acha que não está com nada, na grande maioria. Você percebeu, teve esse feedback do caraca, eu tô com alguma coisa mesmo aqui, eu preciso... Não, quando o médico chegou e começou a falar, eu falei, nossa. Ele falou, tá atrapalhando a sua vida pessoal e profissional? Eu falei, tá. Você tá com sentimentos depressivos, desânimo? Eu falei, tô. Aí foi cair na ficha, né? Eu falei, meu, tô precisando mesmo de ajuda, tô precisando mesmo desse acompanhamento. Aí assumi a questão e vamos tratar. Perfeito, sensacional. E aí começou já, no meio termo, já com a hipnoterapia. E aí o que foi que te surpreendeu durante o processo de hipnoterapia? Quais foram os primeiros sinais de melhora que você sentiu? Meu, são muito evidentes. Você percebe logo após a primeira sessão, porque não é como essa terapia convencional, que você chega lá 1 hora e vai ficar falando, o cara só ouvindo, né? Ajuda, claro, alivia, né? Mas não é tão incisivo como a hipnose clínica terapêutica. Porque ela acessa o subconsciente e ela vai lá na raiz e trata. Então, eu tratei crença limitante, tratei não merecimento, autoconfiança, tudo, questões familiares, porque eu cresci sem pai. Conheci meu pai com praticamente 30 anos. Então eu tratei essa carência que me afetava muito, senti um peso muito grande quando eu tratei essa questão. Então, a hipnoterapia, ela trabalha todas as áreas emocionais que você possa imaginar na sua vida. Então isso me deu uma limpada interna, voltou a autoconfiança, a autoestima, comecei a estudar novamente, estou fazendo uma pós-graduação em neurociência, comunicação e desenvolvimento humano. Então as terapias, elas me deram uma alavancada. Pessoalmente e profissionalmente. Perfeito. Eu ia perguntar o que te motivou a se formar em hipnoterapia, mas já falou. Mas aí eu queria saber, você já tomou, isso é importante, porque você soube do processo, sabendo que estava sofrendo alguma coisa, já decidiu até o plano B. Porque isso é interessante porque, veja como que é também a mente humana, né? Você já estava, se me permite dizer, no buraco, porque quando a gente está com a depressão, quando a gente está com ansiedade, é realmente um buraco grande. Fundo do poço. É o fundo do poço. Para onde você ir, a única opção é subir. E aí você já, isso é interessante porque você já conseguiu linkar isso num plano B, que pode ser o plano A da sua vida, e aí amadurecer essa ideia ao longo do tratamento. Como foi todo esse processo de vivenciar tudo isso? Falar, eu estou muito interessado em desenvolver isso, porque além de me curar de algo grandioso, que você já falou sobre algumas experiências aqui, mas e aí como foi no processo para amadurecer essa ideia, para você realmente ter certeza de isso que você quer? Então, depois da formação, eu já tive a certeza, porque eu senti a transformação e a possibilidade de ajudar as pessoas. Eu queria que as pessoas também conhecessem e vivenciassem essa ferramenta incrível que é a hipnoterapia. E começou a transformar a minha vida. Você pode fazer auto-hipnose. Aí eu falei, não, antes de iniciar, eu tenho que me preparar um pouco mais. Perfeito. Aí fiz o Legacy, depois da formação fiz o Legacy, fiz um curso de anamnese, né? Fiz agora recentemente após em neurociência, e eu falei, isso que eu quero, eu vou pra cima. Depois eu falei, como que eu vou começar a atender agora? Aquele medo, insegurança, né? Eu falei, ó, eu tenho a qualificação, sou formado nisso, mas como que eu vou começar? Aí eu falei, não, eu tenho um espaço bom em casa, que justamente aqui, que o meu querido amigo Valtinho trouxe a sua estrutura, né? Pra facilitar, né? E eu falei, como que eu faço agora?
Aí falei, vou pra cima. Comecei a lixar as paredes, eu mesmo pintei, comecei a decorar, comprei os móveis e comecei a pregar os diplomas na parede e comecei a divulgar. Perfeito. Estou trabalhando com hipnose clínica. Se você conhece alguém que esteja sofrendo com alguma emoção, algum bloqueio, né, sentimentos bloqueadores, eu posso ajudar. Então começaram a aparecer clientes. Perfeito. Apareceu 1, 2, 3. E o incrível é a transformação. Eu não sabia que ia transformar tantas vidas, auxiliar nessas curas, porque quem cura é Deus, mas a pessoa tendo fé e se entregando ao processo, realmente tem pessoas que se curaram e você acaba se tratando junto. Perfeito. Então, cada pessoa que você ajuda, você está ajudando a si mesmo. Assim mesmo. Perfeito. Você já falou que no início já sentiu as transformações no início da formação, mas aí eu queria que você falasse como você foi percebendo o tratamento com seus próprios traumas. O processo foi gradual e você já foi sentindo que você já estava ultrapassando essas fases que te fizeram mal? Na verdade, nós já praticamente identificamos, nós sabemos, né? Lá uma pessoa pergunta, você quer, o que te está prejudicando mais? O que você quer tratar? Então, você falando o que mais afeta, eles vão explorando e sempre tem coisas embaixo do tapete que você não quer encarar, Perfeito. você não quer resolver e você é obrigado. Na verdade, você chega com uma questão e sai com uma caixa cheia de problemas para resolver. E você vai gradualmente, trata uma coisinha aqui nessa sessão, depois trata uma coisinha em outra sessão e vai fazendo aos poucos, mas resolve. Resolve. Que excelente, pô. Tem até um amigo que você conhece, você viu o estado que ele está hoje, né? Na verdade, esse amigo nosso, ele já vem com uma situação, né? Já há um bom tempo, né? Ele tem um trauma muito grande e para superar esse trauma é realmente algo que precisava desse apoio, né? Mas ele é possível, um grande profissional. Sim. E se Deus quiser aí vai ter grandes alavancas, vai alavancar sua carreira também a partir das sessões aí. Ô Walter, mas e como foi a transição de ser paciente e se tornar alguém que conseguiu já transformar vidas através da hipnoterapia? Então, todo ser humano, ele é um eterno paciente. Você não acha que o seu psiquiatra, o seu psicólogo, seu terapeuta não passa com um outro colega terapeuta? Ele também tem as questões dele. Porém, ele é muito mais preparado emocionalmente para que possa auxiliá-lo. Então, nós sim passamos com os colegas, fazemos trocas de terapias. Qualquer questão que surja, você pode fazer uma terapiazinha comigo, pode ser online, aí um ajuda o outro. Então, o hipnólogo, ele está muito mais preparado do que uma pessoa comum. Então, qualquer um que chegar até um hipnoterapeuta vai sair transformado, porque, claro, tem que ser uma pessoa formada, preparada, que tenha conhecimentos. Então você não vai sair a mesma pessoa de dentro do consultório. Isso pode ter certeza. Perfeito. Nossa, isso é significativo. Ô, Walter, mas aí nesse processo eu já conheço os benefícios, tudo que foi feito, mas o que mais foi significativo na hipnoterapia na sua vida pessoal e profissional? É ver a transformação das pessoas que chegam com questões que estão atrapalhando a vida delas. E não atrapalha só um ramo, atrapalha vários setores. A pessoa está traumatizada, com bloqueios, atrapalha a vida amorosa dela, o casamento, atrapalha a vida profissional, a qualidade de vida com os filhos, atrapalha a sua parte social. Então, quando a pessoa chega para você com uma questão, como uma colega chegou com um problema para mim, ela tinha dificuldade de falar em público, né? E isso afetava, porque é um profissional que precisa se expor, precisa expor nas redes sociais o produto dela. E o maravilhoso é ver depois ela gravando vídeos, cara. Então, é fantástico.
Mas me fala uma coisa importante, ó. Hoje, dia 15 de outubro, dia do professor, qual é os profissionais que você conhece que mais precisam dessa ajuda? Nossa, esses dias eu estava vendo aí, lendo umas notícias, o índice de profissionais de educação que passam por esse mesmo problema que eu passei, de ansiedade, depressão e fobias sociais, é grandioso, tanto de profissionais que estão afastados por conta dessas questões emocionais. É incrível. É incrível. Você já passou? Já passei. Diga-se de passagem, Walter, mas antes disso, né, eu poderia contar outras histórias, mas a principal foi durante a pandemia. Durante a pandemia, Ali afetou muita gente. eu preparava a aula e aí quando eu ia entrar nas aulas online, ninguém aparecia. Então aquilo ali foi um grande problema. Mas antes disso, eu sofria de uma forma que eu chegava na escola e eu começava a me rastejar. Parecia que o mundo estava um peso gigantesco em cima de mim. Eu passei por isso durante 5 anos. Mas ao mesmo tempo, antes disso ainda, Walter, eu ainda tive nódulos nas cordas vocais e aí a partir disso foi um precipício. Quando eu descobri os nódulos nas cordas vocais, eu quase morri. Eu saí do consultório chorando copiosamente, pilotando uma moto, porque eu achei que eu iria perder a minha voz. Entrou num quadro depressivo. Totalmente. E a ansiedade, ele é algo que, inclusive, eu estou aqui justamente para isso. Porque, quero falar para você, você precisa trabalhar, às vezes, a si mesmo, para que tenha controle da sua inteligência emocional, para que tenha as respostas mais tranquilas. Trabalhar também a comunicação não violenta, a forma de se expressar e indicar ao colega coisas que te machucam. Então, esses temas são bastante interessantes, Walter, que é por isso que eu criei o podcast Lugar de Fala, para que a gente consiga realmente dar voz e ter voz e ecoar os nossos problemas da educação e da sociedade em geral. Maravilha. E aí, Botão, agora você tem certeza, tem controle, e aí eu falei sobre inteligência emocional, tem controle realmente da sua saúde mental e emocional, e como tem sido a sua prática depois desse grande avanço, como você tem se sentindo depois de praticar e de ser um paciente da hipnoterapia? A hipnoterapia vem transformando a minha vida. Eu era muito reativo e quando eu tinha essas crises de ansiedade, depressão, aí você foge para a religião, começa a ficar meio cético, dogmático, ou você foge para as drogas, para a bebida, para os bares. Então, hoje, eu não tenho essa reatividade. Hoje, não visito mais certos ambientes. Não virei um anjo, gosto ainda de tomar minha cervejinha, é claro. Mas não é nada comparado ao que acontecia. Eu ia te perguntar justamente isso, na verdade eu ainda estava com receio. Então, hoje eu estou num equilíbrio. Que interessante fantástico. saber disso, na verdade, porque, querendo ou não, eu sempre falo também, Walter, professor, ele não é melhor e nem pior que ninguém, mas é preciso que nós saibamos onde nós vamos ficar. Não dá para o professor é exemplo, ele precisa ter, não que seja santo, como você disse, mas é preciso que tenha todo aquele ritual, e isso é importante, é bom saber, porque frequentar o barzinho ali para tomar uma cervejinha ou outra, mas sentar ali para ficar bebendo talvez não seja o ideal. Na verdade, esse ambiente ele nos traz grande alívio, mas esse alívio ele é passageiro e ele faz mal, porque se permanece ali, acaba tendo grandes problemas. Que bom. Por isso, a hipnoterapia ela me transformou até hábitos, né? Qualidade de vida. Hoje eu faço academia 3 vezes por semana. Final de semana eu jogo futebolzinho no veterano. Então, minha vida está completamente mudada. Eu estou vivendo pro desenvolvimento emocional, intelectual e profissional e físico. Então, a hipnose clínica ela é fantástica, ela pode mudar a vida. Procure lá. @Walter hipnoterapeuta, que a gente conversa. Procura lá. Importante, né? Esse bem-estar físico, né? A Organização Mundial da Saúde define como
como algo muito interessante, né? Você ter esse bem-estar físico, saúde, por exemplo, né? É o bem-estar físico, mental e socioafetivo. Quando você tem a saúde, você tem um corpo pleno, um corpo pleno. Então você não sofre dessas coisas que são maléficas, que fazem mal realmente à nossa vida. E qual conselho você daria para aquela pessoa, aquele profissional que passou por situação semelhante, especialmente quem está enfrentando dificuldades emocionais e aí também profissionais? Procure ajuda. Não sofra sozinho. Existem possibilidades, existem profissionais preparados que podem te ajudar. Abra um leque de opções, não fique só nessas terapias tradicionais, convencionais. Vai atrás de terapias, de ferramentas diferenciadas, como a hipnose clínica. Procura ajuda, porque muitas vezes você sozinho não identifica, vai se afundando, vai se prejudicando e isso no seu entorno, sua família também é envolvida nesse looping aí. Procure ajuda, porque muitas vezes sozinho você não consegue sair. É importante lembrar, Walter, que um dos maiores problemas de quem sofre esse problema, a primeira coisa é a negação dos familiares. Dos familiares das pessoas próximas. As pessoas, como nós dissemos aí no início, elas têm o mau hábito de imaginar que esses males eles não chegam perto de nós. Você sabe que eu conversei com alguém bem próximo esses dias e ele falava que ele era muito forte, que ele jamais ia se dobrar, ele não teria esse problema, né? Tanto a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico, e isso não tem idade. Deixa eu te falar uma coisa, antes mesmo de dar aulas, ministrar aulas, quando eu estava ainda fazendo faculdade, eu trabalhei de vigilante. E eu ia tirar depois do almoço, o meu soninho, cara, que era rejuvenescedor, né? Se você não faz a sesta, faça a sesta, né? Que são 30 minutinhos depois do almoço, nossa, isso aí vai te dar um alívio. E de repente eu acordava assustado, com o coração tu. E você tem isso e você não sabe por que você tem isso. Você acha que foi algo natural e não é natural, né? O peso do mundo, ele é muito difícil. Por isso a importância de nós trabalharmos inteligência emocional, para que você consiga entender essas situações e não se deixa cair em todo esse processo. E é natural também você perceber que se você tem um problema, você tem que recorrer. Eu acho, inclusive, que terapia, e agora eu vou falar da hipnoterapia, mas antes eu falo das sessões com o psicólogo, eu acho que todo mundo deveria fazer pelo menos 12 sessões anuais e agora com a hipnoterapia, como o Walter tem explicado. Porque, na verdade, ela vem crescendo muito, né? Existe há muito tempo, mas a evidência, o conhecimento dela está dando um boom aí. Tem muita gente que nem sabe o que é, né? A hipnoterapia, o que é a hipnose. É uma ferramenta nova, mas que está aí para auxiliar, né? Perfeito. Não é para você largar as outras coisas, mas tenta também essa questão que pode... Show de bola. Ô, Waltão, mas e agora? Quais são os seus planos para o futuro? Você pretende continuar trabalhando na escola ou na hipnoterapia? Quais são suas aspirações aí para o futuro? Então, esse consultório, eu abri a agenda agora em abril. E está gradativamente. Então, assim que eu estiver, né, já com uma clientela mais abrangente e estável, aí quem sabe eu possa seguir somente com a hipnoterapia. Mas, por enquanto, eu estou aliando ambas as profissões. Perfeito. Waltão, você está afastado agora das escolas do estado de São Paulo, e isso é importante porque a gente precisa chegar a falar para os colegas, né, o que precisa fazer. Você está respondendo esse processo aí, e me fala um pouquinho do mal que isso faz, né? Porque evidentemente que é uma empresa, mas a empresa, ao invés de cuidar, e isso eu tenho falado não só para os entes públicos, ao invés de cuidar de quem está sofrendo naquele momento, e aí, inclusive,
o gerente que tratou você, diretor, foi logo, ao invés de chamar para uma conversa o ser humano e entender e colocar ajuda, foi logo jogando assim um processo nas costas, esse processo administrativo, que é natural. Natural, um processo administrativo, o servidor público ele sofre quando tem algum problema. No caso do Walter foi excesso de faltas e totalmente compreensível a partir do seu laudo. E aí você está lutando então na justiça também, tem advogado em cima, como está o processo? Então, eu sou filiado à POSP, eu procurei auxílio, fui orientado e fui em todas as convocações lá, conversei. Ultimamente, tempo atrás, eu fui numa perícia, né? E passei pela perícia e o negócio está rolando. Fui muito bem assessorado pela parte jurídica da POSP e estou também em processo de readaptação, porque a escola pediu. Eu falei, não quero me readaptar, não, mas falei, já que vocês decidem, então estou aí esperando esse processo também de readaptação. Enquanto isso, vamos tocando a vida. Tocando a vida. Não tem jeito, esse é o processo, mas mais do que isso é que nós aqui juntos, no nosso podcast Lugar de Fala, usaremos, inclusive essa experiência, né, Walter, para que a gente possa buscar ajudar pessoas. Temos algo aqui muito em comum, que é o interesse de poder ajudar as pessoas a se livrarem de algumas situações que na verdade nos prendem, algumas âncoras que nos deixam em alguns buracos. Há a possibilidade de a gente trabalhar, inclusive com 2 professores, né? A profissão ela é muito difícil e nós diariamente lidamos com inúmeras situações, não só com os estudantes, né? Eu acho que com o estudante às vezes é a melhor parte. O problema são às vezes os horários, as situações que nos impõem no trabalho. Apesar de, evidentemente, a gente saber que somos servidores e precisamos servir, mas é preciso que todos os sistemas criem uma forma mais humanizada de respeitar os profissionais. É verdade, concordo plenamente. Botão, e nós vamos finalizando por aqui hoje, mas nós vamos continuar debatendo esse tema que é tão importante. Siga lá no nosso Instagram, @ValtinhoOlímpia_oficial, para que você saiba diariamente o que está acontecendo nas nossas vidas e quando nós vamos ter a próxima sessão do nosso podcast, Lugar de Fala. Então, eu quero agradecer você, principalmente nesse dia, parabenizar pelo seu dia e dizer que realmente eu conheço, sei como é que é essa situação e fico muito feliz por você estar avançando todo esse processo e mais do que isso, né? Está se preparando para poder ajudar outras pessoas a sair desse lugar que é tão ruim. Obrigado, meu amigo Valtinho, pela oportunidade, por esse espaço incrível, chamado Lugar de Fala, para mostrar para as pessoas a realidade, né? Que muitas vezes não é esse sonho todo que elas acham, não. Então, para que elas saibam que todos passam por situações, por problemas emocionais e busquem ajuda. É isso aí. Gente, muito obrigado. Até a próxima. A partir daqui teremos muitos outros temas a serem discutidos. Até mais. Tchau, tchau. No próximo nós vamos aprofundar na parte hipnótica. Perfeito. Deixa eu desligar.